aqui então é praia privativa. Chegamos na nossa balanda. Não há ninguém. A gente tem que agradecer especialmente para uma das seguidoras. Terem uma ideia da quantidade de motorhome. Já corremos muito nessa vida, vamos aproveitar com calma. E falou que pagou $2.000 no carro. Fez, né, Estados Unidos. E no último episódio a gente fez a trilha para chegar na praia de Balandra, na Barra Califórnia, aqui no México. E o caminho passa aqui do lado de um mangue. Meio estranho aqui, uns barulhos. A gente consegue ver uma pontinha do mar agora. É estranho fazer uma trilha sem ter certeza que vai chegar, né, em algum lugar. Mas aparentemente chega numa praia bonita. Já dá pra ver Balandra, né? Olha só. Não. Não é? Bom, dá para estacionar ali, né? Então é assim. Eu imaginava que tinha um estacionamento longe e a praia você tinha que caminhar, mas deve ser isso mesmo. Bom, aqui então é praia privativa. Chegamos na nossa balanda. Não há ninguém. E ali é a praia que tem horário e limite de carro. E eu acho que talvez é pra ir andando, porque parece que é bem vazio. Até aquela praia ali. Outra praia aqui na lateral. E tem um mirante que a gente sabe que fica pra cima dessas montanhas, perto dessa antena de telefonia. Chegamos! Até que foi rápido. E diferente da primeira praia que a gente chegou, que tá aqui atrás dessas rochas, essa aqui tem água bem transparente. Aquela provavelmente porque tinha mangue, né, do lado. Então tinha uma água um pouco mais turva, mas aqui é super transparente. Que é o Caribe. Sim, muito Caribe. lembra muito Caribe, né? É um azul turquesa essa água. Sim, mas estamos impressionados, porque a gente tá vendo naquela praia, Uhum. que tem limite de horário, de pessoas e tudo mais, e acabamos caindo nessa aqui que não tem ninguém. É só pra gente. Incrível. Pronto. Essa bandeira tá fincada já? Mais ou menos. Já tomamos posse da praia. É brasileira essa praia. E o legal dessa praia é que ela é rasinha. Então você vai andando pra sempre. A única parte ruim é que você não consegue entrar nela direito. Não dá pra dar aquele mergulho. Acho que só nessa parte aqui que é um azul mais escuro. Por isso que ela é tão diferente essa praia, né? Ela é toda rasinha. Tem várias prainhas, né, que vão se formando. Tem uma depois dessa pedra também. E fica com essa cor super bonita. Mas é porque bate aqui no joelho. E a gente tá aqui na maré baixa agora, né?
E a gente tem que ir embora ainda na maré baixa, porque a gente veio por aqui. Se ela subir, que eu acho que ela sobe até aqui mais ou menos, aí vai ficar mais difícil da gente carregar as coisas. Acho que tá frio, né? E aí? Tá geladinha a água. Só que tem que andar um montão pra chegar ali onde não dá pé. O buraco azul. Muito bonito, né? Fica uma água bem clarinha. Então, essa aqui, na verdade, a gente tá na praia da frente, né? É uma das praias, é a praia mais bonita da Barra Califórnia, pelo que falaram pra gente, né? Uhum. Ou é uma das. E realmente é muito bonita. É, eu acho que o que o pessoal fala que é bonito e tudo mais é exatamente isso, né? De ser uma maré bem baixinha assim, só uma lâmina d'água, e ter essa mancha azul mais escura. profundo no meio. Ela é bem diferente, né? É, tanto é que os barcos não acessam até aqui, porque ali tem um banco de areia nessa entrada aqui da ferradura. É bonita, a geografia é muito bonita mesmo. Sim, pena que não dá pra chegar com o carro assim bem nela. E Até dormir, dá né? ali, mas ele não poderia dormir. Tem horário, você entra no horário, sai no outro horário, então fica um Sim. pouco mais restrito. Mas a gente ainda vai ali. Sim, estamos aqui, né? Vamos na original ali e vamos comparar qual que tá mais legal. Essa, que não tem ninguém, que é só nossa, ou se a outra ali mesmo com gente, se é mais legal por ser a... Como é que é o nome? Balandra. Balandra. Eu vou falar bacalar. Bacalar é lá na Balandra. entrada do México. A cor é parecida. E depois de umas horinhas aproveitando nossa praia particular, a maré até baixou. Tem um banco de areia aqui na frente agora. A gente já vai voltar pro carro para tentar achar esse mirador enquanto a maré tá mais baixa. Né? Vamos ver como que é, porque acho que vindo lá de cima é mais bonito. A gente viu com o drone, mas só um pouquinho, porque só tinha 20% de bateria. Agora a gente vai ver com os nossos telefones. Esse aqui é o banco de areia que a gente mostrou. Todo mundo numa ilha, ó. Para chegar nesse lugar lindo, claro que o caminho não era só aquela coisa fácil. A parte aqui meio fedida aqui com essa água meio parada. Nossa, não tem concha aqui? Pois é, tem um monte de conchinha. Estacionou aqui o Tortuga.
E tem uma placa mostrando onde tem o mirante, né? Então a gente estacionou aqui. Dá pra gente subir aqui até o mirante. A praia que a gente foi andando foi essa aqui. Então acho que a gente vai fazer essa trilhinha, né? Dá o quê? 2,9 quilômetros. 1 hora mais ou menos de caminhada. É. Dá pra fazer também essa outra prainha aqui, é o Mérido. E até Punta Diablo. E fica bem aqui na frente dessa propriedade privada. Fechada, né? Mas dá pra fazer a trilha normal. E antes de fazer a trilha, a gente resolveu almoçar. Fizemos um almoço aqui rapidinho na pressão. Estamos conscientes dessa vez. Porque senão a gente ia subir lá, morrer de fome, depois descer meio que rápido por fome. E a gente já tem até uma estudada aqui no terreno. A gente estava imaginando que isso aqui, como tem uma antena, essa antena aqui, ó, de comunicação lá para cima, deve ir caminhão, deve ir carro para manutenção, né? Tem o portão fechado, até tem como subir aqui pela lateral, só que aqui é super ruim a estradinha. Então a gente não vai arriscar o Tortuga lá para cima. A gente vai a pé mesmo, é uma caminhadinha de 1 hora. Então depois do almoço a gente faz essa trilha. Almoçados, pronto pra fazer uma caminhadinha. Que é curta, né? Digestão, Um pouquinho. né? Até o mirador lá, o mirante, e ver como é que é essa praia lá de cima. Nossa, tá cheio de banco de areia. Olha aí. Doido. A gente tava nessa praia aqui embaixo, né? A gente tava nem nessa tem praia. água agora. Nossa, a maré secou bem. Impressionante. Bonito, né? E Muito acho que bonito. com essa variação da maré fica mais legal ainda. Dá pra ver um montão de banco de areia. Pois é, tudo listrado. Gente, essa praia aqui realmente surpreendeu. E a gente ainda nem chegou na praia de verdade. Provavelmente a gente vai amanhã. Sim. E a gente mostra como que é lá da praia. Vários ângulos, então, aqui. Como a trilha não cansou, vamos andar mais um pouco e conhecer outras áreas. Sobe mais um pouquinho aqui pra ter um outro ângulo ali da praia. Bora. Chegamos em outro ângulo aqui. Pois é, uau. Olha isso. E essa vista incrível que a gente tá vendo, a gente tem que agradecer especialmente para uma das seguidoras, a Mari Correia. Isso, obrigada pela dica, a gente amou. Sim. Sempre que tiverem dicas, manda pra gente que se der certo, se der tempo, se a gente tiver no caminho, a gente faz.
Pelo Insta é mais direto o canal. Então, se tem alguma dica boa, manda lá pelo Insta que, Sim. que nem a Carol falou, né? Se der pra fazer, a gente faz. Principalmente assim, os lugares incríveis desse. Isso, então se você ainda não segue a gente lá no Instagram, já segue, que lá a gente tá um pouquinho atrasado, mas posta tudo e lá a gente responde mais diretamente, é mais fácil de conversar. A gente saiu de lá e veio pra entrada aqui da Praia de Balandra, né? Tem um letreiro aqui bem grande. Tem um Só que portão, não tem nada aí com bem-vindos. horário nem nada. A gente veio aqui só pra ver se o horário quando abre amanhã de manhã. É, mas é pelo que eu lembro é 8 horas da 8 manhã. Sim. Só Agora a veio gente ver. vai dormir numa praia chamada Tecolote. Tecolote, que é aqui do lado já. E aí amanhã a gente volta aqui pra ver. Amanhã voltamos e vemos. Passamos por esse portão. E essa é Tecolote. Cheia de comércios, tem uns cheio de restaurantes. barzinho, né? É. Vamos ver se a gente acha um ponto mais afastado. Ah, sim, só com praia mesmo. Então, aqui a gente já vai reconhecendo o terreno. Aí tem banheiro. E aqui tem bastante motorhome. Mas eles estão bem espaçados até, né? Acho que dá pra gente. Tem muito espaço, né? É. E a gente reparou muito que ainda vê bastante van e tudo mais como motorhome, mas tá vendo muito motorhome gringo, né? Americano. Sim, que é aqueles trailers de filme que eu lembro de ver na TV. Então, Que é muito- mais casa ainda, né? Que é tipo aquele que a gente mostrou aqui dos argentinos, né? Uhum. Que é uma casa maior que uma van. Para aqui, talvez? Acho que eu vou pra direita. Pra terem uma ideia da quantidade de motorhomes. A gente já passou por uns 500 aqui já. Tô tentando achar um cantinho só pra gente. E estacionamos aqui, arrumamos um cantinho maneiro, frente pro mar. Tá um ventinho gelado já. Estamos arrumando as bagunçaiadas aqui do carro, né? Estacionados pra dormir já. Um final de dia incrível aqui, de bonito. A gente tá aproveitando fazer umas pizzinhas, pizzinha de Rapiditas, né? Que é o Sim, Rapidez aí do Brasil. Então a Carol tá na produção, eu tô aqui na chapa, fazendo as pizzas. Daqui a pouco a gente põe um filme pra rodar e come essas pizzas. A gente acordou por aqui, na praia de Tecolote. Essa praia a gente gostou, mas não muito. Tem bastante areia, bastante pedra assim na areia. É bom pra vir passar uma noite, passar um dia no máximo. A água ontem estava mais agitada, hoje está mais tranquila. Mas tô falando tudo isso porque a gente vai agora de manhã, são 7h30 agora. Lá o portão da outra praia, Balandra, abre às 8h. Então a gente não vai nem fazer café da manhã, vai direto pra lá e aí fazer tudo o que tem pra fazer de manhã lá na outra praia. Aqui só foi mesmo um ponto de parada para passar uma noite. E mesmo sendo terça-feira, já tem fila aqui para entrar na praia. E um monte de vendedor, parece, de passeio, alguma coisa assim. Interessante.
mas são poucos carros, então a chance da gente entrar é muito grande. E chegamos aqui na praia, já tá cheio de carro aqui estacionado, né? Porque na nossa frente tinha pelo menos uns 10 e para trás já tinha bastante. E o engraçado que a gente tá achando é que as pessoas estão meio que correndo para conseguir pegar essas sombrinhas, né? É. Bem diferente. A gente tá aqui de boa, né? Eu tava A gente... meio dormindo aqui atrás, por isso que eu não apareci até agora. A Carol veio aqui atrás deitada enquanto tava dirigindo. A gente vai fazer café da manhã, vai fazer tudo tranquilo. E não tem apuro nenhum, né? Não tem pressa nenhuma pra pegar sombrinha. Já corremos muito nessa vida, vamos aproveitar com calma. E correu muito nessa vida. Mas a nossa ideia é conhecer, né? Ver um pouquinho. A maré tá cheia agora, só deve começar a esvaziar lá umas 11 talvez, né? Foi quando a gente tava lá do outro quase lado. meio-dia. Pra quando a gente tava vocês lá, entenderem, a gente tava nessa outra praia aqui ontem. Essa aqui, a gente chegou por aqui, por essa aqui, aí chegou por aqui, aí caminhou até essa outra, tá desfocando por causa do meu dedo, mas chegou ali e caminhou até aqui pelas pedras ali, pela água. Aí ficou ali, a maré baixou bastante e quando a gente subiu no mirador, que é aqui pra cima da antena, aí a maré tava super vazia. Então é só pro final da tarde mesmo, lá para umas 2, 3 da tarde que ela fica vazia. A gente veio de manhã já para dar uma olhada aqui como é que é. A nossa ideia também é conhecer lá pro outro lado, então tem uma trilha que vem aqui para cá, que vai para uma outra praia que a gente já viu que tem. E tem umas formações de pedra. E é isso, né? Explorar um pouco aqui. Uhum. Estou aqui fazendo uma experiência, um bolinho na panela de pressão, que eu vi uma pessoa fazendo, a Deia, uma amiga nossa. Vamos ver se vai dar certo. E a gente conheceu uns argentinos aqui, de novo. Tem muita gente. Tem muito argentino e eles estão nesse carro. Esse carro aqui da Califórnia, no Toyotinha ali. E falou que pagou $2.000 no carro, fez, né, Estados Unidos, tá fazendo Barra Califórnia e vai vender aqui no sul da Barra Califórnia o carro. Interessante também, porque Barra Califórnia é super seguro, tem um montão de pré pra fazer, é um rolê legal, né? É, bem legal. E assim, então gastou pouco, né, nesse Sim. carro. Colocaram ali uma cama atrás, só fizeram uma adaptação. E depois vende e recupera grande parte do Uns dinheiro. 6 meses de viagem e depois vende. Vamos ver como ficou. Se deu certo isso aí ou não. Ah, virou tá um bom, bolo, hein? Então, o que eu fiz aqui foi pôr um pouquinho de água aqui no fundo da panela de pressão e pôr um pouco de Tá papel até solto. alumínio. Muito bem. Ah, temos bolinho. E o bolinho, ó, até que não ficou ruim. Foi o primeiro, né, que a gente fez. Totalmente de olho a receita desse aqui. É quase um bolinho de caneca. Levou um ovo. As medidas eu não vou ter, porque eu só fui jogando. Farinha de trigo, manteiga não, óleo de coco, chocolate, cacau em pó e açúcar demerara. E o nosso pãozinho de sempre com queijinho. Tá aprovado esse método de fazer bolo? Tá bem gostoso. Fofinho. E aqui a gente tá lavando a louça com nossos bichos, porque a bomba d'água já foi pro saco. Aquela gambiarra lá que a gente fez na parte elétrica dela, resolveu, né? Só que depois de uns 2 ou 3 dias ela começou a vazar muita água. Então tem que ver de novo o que tá acontecendo, para ver se dá para selar esse vazamento, ou se a gente já troca logo a porcaria da bomba e fica com esse solucionado. Às vezes já troca a bomba, viu? Mas esse aqui é o nosso Plano backup, B. né? Nosso plano B de água. Gasta menos água, é mais silencioso, só que dá muito mais trabalho. Mas aqui o esquema é o seguinte, a gente vai lavando aqui e toda a água que vai caindo a gente vai reutilizando para ir soltando a sujeira dos outros utensílios e aí sim depois descarta tudo. É bem prático, na verdade, e barato, né? Sim, se a gente tivesse um carro igual do pessoal que a gente mostrou agora, Sim, né? seria uma opção para Seria não isso aí. ter... Ops,
Pra não ter todo o trabalho de montar a parte elétrica e tudo mais com a bombinha, né? Para poucos dias, né? Para poucos meses. É. Então, esse aqui é o outro lado da praia, né? Que a gente via de ontem, que tava ali, né? Vou dizer que com certeza eu preferia a de ontem, Sim. vazia. Tem bastante gente aglomerada aqui perto do estacionamento. Né? É. Porque pra lá mesmo tô de boa. Se a Pra pessoa lá tá caminhar tranquilo. pouquinho, não tem quase ninguém. Engraçado. O pessoal fica mais junto aqui. E a nossa ideia agora é já subir pra trilha. Uma trilhinha que tem pra cá, que sobe aqui nesse mirante. E depois desce pra outra praia, talvez? Não sei se desce, se tem trilha pra ela ou se pra outra praia é pela água. A gente vai descobrir. E a trilha começa aqui. Parece uma trilha bem suavezinha, só Sim. subir. Mas tranquilo. Espero que seja, porque estamos indo bem. Apropriado. Não sem roupas de trilha. E essa é a prainha que tem do lado direito, né? Ali de onde a gente tá com o carro estacionado. Bonito. A gente tá achando só acessa por baixo. É, pela água. Dando a volta nesse morrinho aqui por baixo na água. Porque por aqui parece que não tem... Até tem uma trilha, mas tá com uma corda aqui no canto. Acho que não é pra mais acessar, pra preservar ali o pedaço. Beleza, vamos ir um pouco mais aqui onde tem o pessoal. Pra ver a vista ali de cima. Então a gente descobriu... Essa aqui a gente já sabia o nome, né? É Não, não é Balandra. Balandra? Sabia mais ou menos, né? Tava sabendo. Essa aqui então é a praia de Balandra. E aí, essa que fica aqui do outro lado, a gente escutou o rapaz aqui no megafone falando uns negócios que não pode ser feito, que alguém tava fazendo errado. Mas chama Praia Ongos. E a gente sabe que aqui nessa pontinha, onde tem esse pessoal, essa pedra aqui, ó. Tem uma pedra que chama Ongos de Balandra. Que ela é bem fininha por baixo e em cima é um pouco maior. Parece um cogumelo. Isso, ongos acho que é fungo, né, no final das contas, mas se relaciona em espanhol com cogumelo também. Parece fungo. Isso, e aí a nossa ideia agora então é voltar pela trilha. A gente queria se enfiar aqui, mas como tem esse cara que fica com o megafone, acho que ele vai dar uma bronca na gente. Então a gente vai voltar tudo aqui pra Balandra. E aí pela aqui, beirando a pedra, pela água, até chegar nessa praia Ongos. Essa aqui então é a praia Ongos. Muito bonita também. E apesar de ter bastante gente, tem pouca gente por ter limite de pessoas, né? É, de pessoas de carro, a gente não sabe como é que é o esquema. Na praia. Mas quando a gente entrou lá na guarita, ele perguntou quantas pessoas eram e contou assim, como é que... Então tem um limite aqui de pessoas e aí fica assim. Então hoje é terça-feira. Não, é fim de semana, mas por ter o limite eu acho que até de fim de semana deve ser algo parecido com isso. Uhum. E ali
tá o cogumelo, né? O ongo. E aqui tá explicando que ele já caiu, né? Uhum. Aqui fala para você não subir na parte de cima da rocha, né? Porque já aconteceu há 20 anos atrás, os turistas subiram aqui e caiu, e aí eles tiveram que reconstruir em 93. 93. Vamos rapidinho que tá já... Tá tocando a sirene. Tá tocando a sirene, a gente tá do lado da sirene agora. A gente veio cedo, só que parou ali Tomou com café da os manhã? argentinos. Não, é pra praia que eu digo. Conversando. Ah, sim. Encontrou os argentinos aqui e ficou a Um planta tempão até conversando com o pessoal daquele carro lá que a gente falou, que pagou $2.000. Olha os argentinos aqui, gente, eles são viajeiro de verdade. Já fica a lição, não precisa de muito dinheiro para viajar. Eu sempre falo, os argentinos viajando são os mais loucos. É família dentro de uma Kombi, é um monte de gente, é o cara que vai com qualquer carro que tem, não precisa de muito frufru, muita frescura, eles só vão. O brasileiro, acho que como começou muito depois da pandemia, né? Essa moda de querer viajar de motorhome e tudo mais, ainda é uma coisa muito recente. Sim, então, ainda vai muito mais preparado. E a gente vai vendo que não precisa de tanta coisa. quanto mais você pode ir com pouca tranqueira coisa. você tem, menos você usa as coisas. Verdade. Chegamos no Ongos. Não é nada demais, né? O legal aqui é ver que é tipo uma pedra grande que é cheio de pedrinha pequena, né? Junto com uma massa, alguma coisa. E se desprende super fácil, por isso tem um monte de pedra por aqui. Sim. E aconteceu foi isso, né? A erosão aqui da água foi escavando a parte de baixo e deixou bem fininho, enquanto em cima ficou um pouco maior. Tem uma gaivota bem em cima ali, Sim. quietinho. Legal. Bora Vamos. voltar então? Que o cara da sirene ali já tá ficando doido. E aqui desse lado da praia mesmo já tá começando a formar os bancos de areia, né? Agora deve ser quase meio-dia, mas ainda tem bastante água. A maré tem que baixar bastante ainda. A gente sabe, pelo que a gente viu ontem, umas 3 e pouquinho da tarde. Tá cheio de banco de areia isso aqui, essa parte rasinha. E essa foi a praia mais bonita da Barra Califórnia, né? Segundo o que dizem. Sim, então, se você vem pra cá, eu acho que se vem só de férias, só tem um momento pra vir pra cá, eu recomendaria vir de tarde. Pensando que você vai ver uma paisagem mais diferente. Sim, na realidade tem que ver a Tábua das Marés, né? Isso é essa época do ano. Isso aí acaba mudando, né? Quando que é pico de maré baixo, quando é pico de maré alta. Pela lua que a gente está agora, está acontecendo de ser maré alta de noite e maré baixa de tarde. Maré baixa de tarde e maré alta de madrugada. E de manhã. A fila de carros para entrar já está formada. E isso porque agora são meio-dia. E a próximo turno, né, que eles chamam, é às 1h da tarde. E a gente perguntou agora na saída quantas pessoas, qual que é o limite, né, de gente? 450 pessoas. Deu isso, não entra mais ninguém até sair alguém. Pois é. Então o interessante é que para entrar às 7, a gente chegou aqui mais 7h30, quase 8 horas, não tinha ninguém. Tinha alguns carros na nossa frente, né? Não era absurdo de gente. Mas já agora logo à tarde, logo tá encheu, mas à tarde enche mais rápido, né? Acho que o pessoal também não quer acordar muito cedo, muita família. Então, e às vezes sabem disso, né? Que estão nessa época de tarde, tá com essas piscininhas, com esses bancos de areia. Sim, fica então mais cheio. Então prefere vir mais pra tarde. Verdade. A gente tá voltando lá para aquela prainha que fica bem em frente à Balandra, né? Que a gente veio ontem, ficou um pouquinho. Ontem a gente veio pela manhã. Sim. E agora a gente vai voltar mais pra de tarde pra ver todos esses bancos de areia pra andar por eles. Porque ontem a gente viu de cima, né? Esses bancos de areia e as piscininhas. Hoje vamos ver como que é por baixo. E chegamos aqui no final da trilha, aquela mesma de ontem. A gente já estacionou. Enquanto a Carol vai fazer a comida, eu vou resolver o problema da nossa bombinha. Então essa é a nossa bombinha chinesa, que na verdade está escrito Super Agri, então deve ser alguma coisa de agricultura, alguma coisa assim.
E é muito simples, na teoria, né? Porque na prática nunca é tão simples. Mas é tirar os parafusos que seguram lá, desbraçadeira da mangueira, botar a bomba nova. E eu lembro que quando eu comprei, eu já tinha até feito as conexões. Então a conexão só vai ser tirar um e botar o outro. Vamos ver se tudo corre como esperado. Em 10, 15 minutos a gente faz isso. A bomba já está instalada, já fiz a ligação elétrica e tudo mais, os conectorzinhos ali da água. Falta só aprender melhor com os parafusos. Agora vamos testar, pode ligar. Tá funcionando? Ih. Desliga aí, por favor. A ver o que passou. E solucionamos o problema. Aparentemente estava travado aqui o rotor, porque está muito tempo parada nessa bombinha. Mas beleza, agora já está funcionando. Ainda falta botar os parafusos direitinho ali na madeira, mas Tá ligado. já está ligada e funcionando. E o automático dela então funciona, né? Porque aqui quando a gente aciona, ela sai água, liga, e aí quando para, o pressostato ali já entende que a pressão chegou no limite e para de funcionar. Muito bom! Vamos ver quanto tempo essa bombinha vai durar. E agora, como a gente está chegando perto dos Estados Unidos, a gente nem vai se preocupar em comprar uma de backup, né? Chegando lá, as coisas são um pouco mais fáceis, principalmente dessa coisa de barco, de camping. Aí qualquer coisa, se essa dá pau rápido, compra pela Amazon e recebe em qualquer lugar lá nos pontos de retirada da própria Amazon. E para o almoço de hoje temos carne de soja. Fazer ela refogada com cebola, pimentão, cenoura, por um molho de tomate também, os temperinhos. Isso aqui é sabão. Uns temperinhos. E vamos comer com umas tortilhas de milho. A comida tá pronta. Esse molinho e essas aqui são as tortilhas de milho assadas que a gente falou. Quente, hein? Acabou de tirar da pressão. Agora sim, almoçados e vamos de novo para nossa praia particular. E essas são as piscininhas que formam. Bastante areia, aí vem piscina. Rasinhas.
decidido, né? Essa praia aqui, esse acesso só nosso, é muito melhor. Sim. E a gente tá indo pra nossa quarta praia aqui nesse espaço. Na verdade, quinta, né? Quinta, se considerar a primeira que a gente foi do Mangue lá. Quinta praia. Essa ali a balandra é oficial. Essa é que a gente foi hoje, né, de trilha. E agora tem esta outra aqui na frente, e essa aqui a gente ainda não foi. A gente tinha ido só nessa daqui. O legal é que fica a maré bem baixinha assim, que você pode caminhar, que nem esses caras aqui, né? Eles vieram lá da outra praia, caminharam até aqui, estão explorando. Então como fica tão rasinho, chegando só no joelho a água. Sim, chegando em Balandra, né? Dá pra fazer isso tudo que a gente tá fazendo também. E essa bomba é mais forte que a outra, né? É. Estamos testando já. Ela é bem forte. E esse vídeo fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado tanto de Balandra quanto a gente. Conheceu ali por vários ângulos, por caminhos secretos e tudo mais. Isso aí. Então dá uma força pra gente, curte o vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo que ajuda um montão, manda esse vídeo pro seu amigo que gosta de viajar e se inscreve no canal, que é o mais importante de tudo. Sim, se você quer apoiar ainda mais, a gente tem o programa de membros aqui do canal, tá tudo explicadinho aqui na descrição. Bora rodar! E a bomba d'água nova, infelizmente tá dando algum problema aqui embaixo. Vamos só vazar aqui onde a gente guarda as roupas. Uma coisa Muito quebra a outra. estranho. Descobrimos a causa. É Essa- besta, na verdade, a causa. É besteira. Esse aqui a gente comeu, jogou só a louça aqui dentro. Tá e um acabou que caos, o caos. empurrou a torneirinha de água filtrada pro lado. E ela tá vazando, pingando. não tá tão bem vedada. E no final das contas pingou na madeira que tá escorrendo lá pra baixo. Por isso que estamos com uma goteira aqui embaixo. Então não é nada demais no fim das contas. Ainda bem.